Nós estamos dando continuidade à nossa série, onde nós estamos lendo toda a Bíblia, e hoje nós vamos passar pelo livro de Hebreus. Hebreus capítulo 4, uma breve retrospectiva dos últimos estudos. Aqui no livro de Hebreus, o autor desta carta, o propósito central dele é motivar os cristãos, essencialmente vindos do judaísmo, a perseverarem na fé, a não retrocederem aos rituais judaicos. E ele vai começar a demonstrar isso, como Jesus Cristo, ele era maior que todos. E os primeiros 2 capítulos, ele se esforça a nos mostrar a diferença entre Cristo e os anjos, como Cristo era superior aos anjos. E nós aprendemos também porque que Cristo ele veio numa forma humana, que é uma forma mais fraca do que a forma angelical, porque Cristo veio para justificar homens, ele não veio para justificar a anjos. E a partir do capítulo 3, agora o escritor começa a nos levar a olhar para o sacerdócio de Moisés, para a liderança de Moisés, que era um grande referencial, e compara agora Moisés a Cristo. E no capítulo 4, que é o que nós vamos iniciar hoje, capítulo 4, ele vai falar acerca do descanso. A partir agora do capítulo 4, ele vai nos mostrar como Jesus Cristo, ele não só cumpriu toda a lei, como ele vem para trazer a verdadeira interpretação da lei, né? Ele traz a interpretação correta, obrigado meu filho, a respeito da lei. E um ponto extremamente essencial para os judeus era a questão do descanso sabático. Então, o que seria o descanso sabático do ponto de vista judaico? É a guarda do sábado. Nós vamos ver que existe uma seita evangélica, e por isso que eu disse o nome seita, porque de fato ela não segue a Bíblia como deveria. Os adventistas, eles guardam o sábado à semelhança dos judeus. Então, à sexta-feira, 6 horas da tarde, eles param de fazer os seus afazeres e só retornam no sábado, 6 horas da tarde. Isso seria o descanso sabático do ponto de vista judaico. E Jesus ele vem nos mostrar que esse tipo de visão não era uma visão correta. A palavra no grego para descanso, e principalmente o escritor aos Hebreus aqui, ele vai nos levar ao primeiro descanso, ao descanso que originou essa visão, que foi o descanso de Deus no 7º dia. Então Deus ele descansou no 7º dia, o que está escrito lá em Gênesis capítulos 1 e 2, que o Senhor criou todas as coisas em 6 dias e no 7º dia ele descansou. E a ideia de descanso é a ideia de contemplação, é a ideia de comunhão, é a ideia de relacionamento que agora Deus tem com a sua criação, e ele espera que a sua criação tenha com ele. Então, não é uma ideia de um descanso físico, de um cessar das nossas atividades, mas a ideia de descanso está essencialmente ligada à ideia de paz. Por isso que nós, cristãos, não guardamos o sábado e nem guardamos o domingo. Para nós, o domingo é um dia especial por conta da lembrança da ressurreição do nosso Salvador, que é o marco essencial da nossa fé. E quando nós lembramos mais ainda dessa ressurreição através da ceia do Senhor, nós fazemos isso comumente nos domingos. Mas não há uma ideia no cristianismo bíblico da guarda de um dia especial. Para o cristão, todos os dias são iguais. Não há diferença entre dia e dia. A partir do momento que nós fomos regenerados, a partir do momento que agora nós fomos encontrados por Cristo Jesus, pela sua graça, todos os dias, como diz aqui, se chamam hoje. Então, todos os dias se chamam hoje. Em que sentido isso?
no sentido de que eu tenho paz, eu tenho descanso. Por quê? Porque a minha vida está nas mãos de Jesus Cristo. Então não é um dia que vai me dar esse descanso ou que eu terei essa paz. Eu tenho essa paz agora todos os dias, uma vez que eu fui reconciliado com o meu Senhor através da redenção que há em Cristo Jesus. Então essa é a ideia. Nós vamos agora começar a explanação a partir do versículo 1 do capítulo 4, e que o Senhor nos ajude a cada vez mais aprimorarmos o nosso conhecimento e nos tornarmos servos cada vez mais eficientes no reino de Deus. Vamos fazer ainda uma breve oração. Eu posso sentir que os irmãos estão todos concentrados no culto. Amém? Todos estão desejosos de aprender nessa manhã. Então, que o Senhor nos ajude. Ó Deus, ó, nós te agradecemos por nessa manhã nos reunir na tua casa. O Senhor sabe, meu Deus, a conturbação, a tribulação que muitas vezes está na nossa mente, Senhor, a confusão de pensamentos, mas clamamos, Senhor, para que o Senhor nos conceda a paz necessária, para que haja aproveitamento para a nossa alma, Senhor, durante esse tempo de estudo da Tua Palavra. Não permita, Senhor, que este momento que estamos aqui reunidos em Teu nome seja infrutífero, mas nos ajuda, Senhor, a aproveitar esse momento da forma correta, absorvendo todo o conhecimento disponível das Tuas mãos, Senhor, para a nossa alma. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Irmãos, capítulo 4, versículo 1. Agora, na semana passada nós ministramos a respeito da importância de acreditar, e o título da nossa mensagem da semana passada foi "É preciso acreditar". O título da nossa mensagem de hoje, ele é muito parecido, só que no lugar do verbo acreditar, nós colocamos o verbo obedecer. Então o título da nossa mensagem de hoje é "Preciso obedecer". Há muitas vezes uma ideia, por conta de uma visão incorreta de Deus, há uma ideia que nós temos um Deus de impunidade, um Deus que Ele não vai de forma alguma punir os que retrocedem na fé, os que voltam para o pecado. Há uma ideia que paira sobre a igreja, principalmente a igreja evangélica e a igreja católica também, que é essa ideia de que Deus ele não vai punir. Então a igreja católica, que nós sabemos que é uma igreja herética, ela criou a ideia do purgatório. Então, como foi o purgatório? O purgatório surgiu porque eles chegaram à noção de que 99% dos católicos estavam vivendo em pecado e não tinham nenhum interesse de terem as suas vidas transformadas. Então, o que foi que foi feito? Para que aquelas pessoas tivessem na igreja, mantendo um relacionamento com a igreja de dependência. Então se criou a ideia do purgatório, que foi uma ideia muito sagaz do ponto de vista do marketing, né? Então o marketing nem existia nessa época, mas Satanás já fazia uso através dos seus falsos mestres. Então se criou essa ideia. Você foi batizado na sua infância, e isso fazia parte do ritual católico que faz até hoje. Então se você foi batizado na sua infância, você não vai para o inferno, porque você é batizado. Os católicos acreditam inclusive no que o batismo ele salva. Então você foi batizado como criança, automaticamente você não vai para o inferno. Mas você não tem vivido uma vida condizente com a palavra, então você não pode ainda ir para o céu. Então eles criaram uma nova fórmula. Que foi o purgatório, onde você vai passar algum tempo em um lugar de sofrimento, mas que ao decorrer, quando você completar a sua pena, você vai para o céu. Isso é uma heresia sem tamanho, né? Isso é escarnecer da cruz de Cristo. Mas eles criaram essa teoria que voga até hoje no universo católico. Então é por isso que tem os rituais da missa, da celebração da morte da pessoa,
Então acredita-se que quando você celebra uma missa de 7º dia, de 30 dias, de um ano, através daquele ritual da missa, de alguma forma a alma daquela pessoa está sendo alcançada e os dias do purgatório estão sendo diminuídos. Até hoje esse credo herético, ele rege o ponto de vista católico, né? Mas muitos evangélicos, eles seguem também essa direção. Eles acreditam, não tem essa questão do batismo e do purgatório, mas eles acreditam naquela questão do aceite a Jesus. Então uma pessoa está no leito de morte e você vai lá e diz assim: meu irmão, abre o seu coração, aceite a Jesus. Se você aceita Jesus, pisca o olho. A pessoa pisca o olho, aí você diz assim: está salvo. Então é a mesma ideia do universo católico, né? Você decreta a salvação porque você chegou lá, falou para a pessoa que se ela piscasse o olho, ela ia para o céu. A pessoa, claro que piscou o olho, e aí vai para o céu. Não, não vai. A Bíblia vai dizer que aquele que não nascer de novo não pode ver nem entrar no reino de Deus. A Bíblia vai dizer: se não se arrependerdes, todos de igual modo perecerão. Sem arrependimento não há justificação de pecados. Então nós temos que tomar bastante cuidado. Aqui, irmãos, esse capítulo 4 é uma exortação severa para aqueles que de alguma forma estavam tentando colocar a lei judaica acima da obra de Cristo. Então, a partir desse momento, a partir do capítulo 4 e até mais adiante, o escritor aos Hebreus vai nos mostrar como Cristo é superior à própria lei. Não no sentido de que Cristo vem abrogar ou extinguir a lei, mas no sentido que Ele foi aquele que cumpriu a lei. E agora Ele nos coloca um novo caminho para seguirmos, um caminho de graça, um caminho de santificação, mas um caminho acima de tudo de dependência a Deus, e não um caminho onde nós dependemos do nosso próprio esforço. É isso que a lei faz com a gente, nos engana e nos faz achar que através de um esforço pessoal eu posso adquirir méritos ou até a própria salvação. Era isso que a lei produzia. Por isso que nós vamos ver Jesus falando em Lucas 18, a oração do fariseu. Ele diz: e o fariseu, quando ele subiu ao templo, ele orava de si para si mesmo. E aí ele começa a dizer os pontos da lei que ele, fariseu, achava que obedecia e que por conta disso ele era um homem especial. Então ele diz: olhe Deus, como eu te agradeço porque eu sou um dizimista. Olhe Deus, como eu te agradeço porque eu não sou um beberrão, porque eu não sou um ladrão como esse publicano que está aqui do meu lado. Então ele achava que porque ele obedecia a alguns pontos, ele era merecedor de algum tipo de mérito, ou merecedor até da própria salvação, como se Deus estivesse entrado em débito com ele, por conta de pontos que ele achava que obedecia, né? Então, quando Jesus vem e traz a verdadeira verdade de forma ainda mais clara, aqui no início da carta aos Hebreus nós vimos isso, porque nos últimos tempos o Deus falou conosco de várias formas pelos profetas, mas nesses últimos dias ele usou o seu próprio Filho. Então Jesus ele veio trazer um ensino. É por isso que nós falamos sobre os 3 ofícios de Cristo. Jesus Cristo, ele é o verdadeiro rei, ele é aquele que governa toda a criação, ele é o verdadeiro sacerdote, é aquele que faz a reconciliação entre as criaturas e Deus, e ele também é o profeta, é aquele que fala verdadeiramente da parte de Deus. O próprio Jesus vai dizer: ninguém conhece ao Pai a não ser aquele que veio de lá. Então, os ensinos de Jesus trouxeram esclarecimento em pontos que estavam obscuros na lei. Então, ele não veio, mais uma vez, para ficar bem claro, ele não veio extinguir, ele veio mostrar qual o propósito da lei. A lei nunca foi trazida ao mundo com o propósito de salvar. A lei foi trazida ao mundo com o propósito de nos mostrar a nossa realidade. A lei é como se fosse um espelho, que você olha e você se enxerga como você realmente é.
Então, esse era o propósito da lei, mostrar a necessidade que o povo tinha, não somente o povo judaico no primeiro momento, que foram os receptores da lei, mas o mundo inteiro tinha a necessidade de um Salvador, como está escrito em Romanos capítulo 3, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E esse todos que Paulo coloca lá em Romanos 3, ele está falando tanto de judeus quanto não judeus. Ele coloca o mundo inteiro nessa panela. Todos pecaram e estão agora separados de Deus, sendo necessário serem reconciliados. E qual é a única forma de reconciliação? A graça gratuita ofertada por Cristo Jesus por conta do seu sacrifício perfeito na cruz do Calvário. Então tudo isso, irmãos, que eu falei para vocês foi a nível de introdução, porque quando nós agora adentrarmos aqui nesse capítulo 4, eu tenho certeza que essas palavras elas vão ser muito mais bem compreendidas por nós. Amém? Versículo 1: visto que foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Então havia uma ideia de que o descanso, e essa ideia de descanso, uma palavrinha no grego, que eu tinha escrito no meu celular, que está filmando, mas essa palavrinha no grego, ela tem algumas conotações, né? Ela não significa só uma coisa específica, mas ela tem alguns significados. E essa ideia de descanso era a mesma ideia que as pessoas tinham em relação à terra prometida. Então as pessoas na época de Moisés achavam que o descanso que Deus havia prometido para elas era chegar na terra prometida. Aí eles conseguiram, junto com a liderança de Josué e pelo poder de Deus, eles conseguiram tomar posse da terra prometida. Mas quando eles chegaram lá, eles não encontraram descanso. Porque o descanso, irmãos, nunca esteve nessa terra. O descanso nunca foi um lugar. O descanso sempre foi uma pessoa. Então essas pessoas achavam que o entrar naquela terra prometida seria um descanso. Mas aquele não é o descanso. Muitas vezes nós temos a ideia que um descanso para a nossa alma é alguma situação específica. Então, por exemplo, uma pessoa que está pleiteando um benefício no INSS, uma aposentadoria. Então ele acredita, quando eu me aposentar eu vou poder então descansar. Eu já trabalhei 30, 40, 50 anos, agora chegou a época do meu descanso. Sabe, muitas vezes a gente nutre essas ideias, né? Eu vou comprar uma casinha de frente para a praia e vou viver, sabe, de manhã andando na beira da praia, descansando. A ideia de descanso da gente é uma ideia extremamente carnal. Enquanto que a Bíblia é um livro espiritual escrito para aqueles que são espirituais. É o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 2. Então aqui a ideia é justamente essa. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, então foi deixada a promessa. Qual era a promessa? De entrarmos no descanso de Deus. Mas essas pessoas do Antigo Testamento, elas não tinham muitas vezes a mínima ideia de que descanso era esse que Deus estava proposto. Nesse mesmo livro de Hebreus, quando o escritor está nos mostrando acerca dos heróis da fé, e a gente vai ver homens que viveram e que fizeram coisas assim, pelo poder de Deus, fizeram coisas maravilhosas. Deus operou neles feitos maravilhosos. A Bíblia vai dizer que mesmo esses homens, que eram pessoas que se dedicaram extremamente a Deus, eles não foram aperfeiçoados até a chegada do Evangelho e a chegada da igreja. Era necessário que o conhecimento que hoje em dia nós possuímos pela Bíblia chegasse para completar aquilo que estava incompleto na revelação. Então a ideia aqui é justamente esse. Nós vamos entrar no descanso, mas é um descanso de Deus, não é um descanso humano. Que nenhum de vocês pense que falhou. Então muitas vezes havia um entendimento que falhou. É um entendimento muitas vezes que as pessoas têm na igreja. Então assim, a pessoa foi evangelizada pelo irmão Dori Edson, pessoa de Deus, amém, meu filho? Graças a Deus. Então a pessoa disse assim: não, Dori Edson, quando você for cristão, você vai ter paz, vai ser tudo bom na sua vida, vai ter mais problema. E aí ele virou crente, meu filho, e agora é só tribulação.
E aí, cadê o descanso? Falhou? A pessoa me disse que quando eu tivesse, minha conta ia estar paga, minha saúde ia estar bem, eu ia ter emprego. Até ele me disse lá o versículo maravilhoso: o Senhor meu pastor, nada me faltará. E me disse que a partir daquele momento nada ia faltar na minha vida, ia dar tudo certo. E de repente, irmãos, a nossa vida começa a ser atacada por uma grande tempestade. A gente fica pensando: será que o descanso falhou? Será que o descanso prometido falhou? De forma alguma, irmãos. Nós temos paz com Deus através de Cristo, uma paz que excede todo entendimento. O descanso de Deus nunca falhou e jamais falhará. Então, aqui eles vão começar isso. Pois, versículo 2: pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Olhe as boas novas, irmãos. Quais são as boas novas? Essa expressão boas novas nos remete à palavra evangelho. Evangelho significa boas novas, boas notícias. Então essas boas novas, elas foram pregadas também a nós. Esse evangelho, ele já tinha sido pregado, claro que de uma forma não tão explícita no Antigo Testamento. Você vai ver que todas as profecias que se cumprem em Cristo, elas eram no Antigo Testamento. O Messias, ele vem dessas promessas. Era esse Messias que nos salvaria. O próprio livro de Jó nos deixa de forma muito clara como a mente deles, a mente daqueles que verdadeiramente amavam a Deus, estava cheia e firmada nessa ideia do Redentor. Jó vai dizer no capítulo 19: eu sei que o meu Redentor vive. E quando Jó diz isso, ele está passando pelo pior momento da sua vida. Mas o descanso falhou, Jó? Não, não falhou. O meu Redentor vive e ele vai chegar em um determinado momento. Então a ideia aqui é justamente essa: pois as boas novas foram pregadas a nós, a eles também, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Olha, irmãos, existem muitas formas de se ouvir a palavra de Deus. Você pode ouvir a palavra de Deus como uma pessoa está ouvindo uma palestra, né? E aí você diz assim: não, eu vou ouvir aqui como se fosse uma palestra, e aí eu vou anotar aqui alguns pontos e outros eu vou refutar. E você pode ouvir a palavra de Deus com desprezo. Então muitas pessoas às vezes estão querendo: rapaz, porque não acaba logo, esse homem fica falando, todo dia ele fala, eu já não aguento mais. Você pode ouvir a palavra de Deus com escárnio, né? Você está ouvindo aquilo, mas internamente você não acredita em nada daquilo e você leva aquilo na brincadeira. Então você pode ouvir a palavra de Deus de várias formas, mas somente uma forma é a correta: é ouvir a palavra de Deus no intento de obedecê-la. Essa é a única forma correta. Porque mesmo aqueles que ouvem a palavra de Deus atentamente, mas sem o compromisso de colocá-la em prática, mesmo esses estão em perigo. É o que nos ensina Mateus capítulo 7. Você está ouvindo a palavra, pode ser que você esteja ouvindo ela até atentamente, mas você não está colocando ela em prática, então você é semelhante ao homem que constrói a casa sobre a areia. Então, a única forma de se ouvir a palavra de Deus corretamente é ouvir com a atenção e com o intuito de colocar em prática. Eu preciso conhecer a Deus para que eu me torne um servo melhor. É assim que nós ouvimos a palavra de Deus. Como aquela pessoa que está prestando atenção em algo que daqui a alguns instantes ela mesma vai praticar. É como um cirurgião, um aluno de medicina. Ele está prestando atenção no procedimento cirúrgico ali, porque daqui a alguns instantes, daqui a alguns anos, é ele que vai estar ali naquela mesa de operação operando. Então o cristão, ele tem sempre essa visão prática da verdade. Nós não buscamos o conhecimento pelo conhecimento. Nós buscamos o conhecimento para que haja um melhoramento no nosso relacionamento com Deus. Então, a ideia aqui é essa. Essas pessoas ouviram a palavra de Deus, que traz consigo sempre a ideia de boas novas, mas eles ouviram e de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada
de fé por aqueles que a ouviram. Então é assim que o escritor nos mostra. Foi o que aconteceu com aqueles judeus que rejeitaram a Cristo. Eles ouviram o Evangelho, mas não foi acompanhado com a fé verdadeira. Você vai ver, por exemplo, como a fé falsa, ela, diferentemente da fé verdadeira, que é uma fé constante e uma fé que não se extingue nunca, a fé falsa, ela é inconstante e ela vai se extinguir em um determinado momento. Você vai ver que quando Jesus entra em Jerusalém no domingo anterior à Páscoa, anterior à sua crucificação, aqueles judeus recebem ele com ramos, né? A Igreja Católica tem até o domingo de Ramos, né? E aí vai todo mundo, hosana nas alturas, bendito aquele que vem em nome do Senhor. E menos de uma semana, isso foi no domingo, na sexta-feira estava todo mundo gritando o que de manhã lá no pretório? Crucifica-o, crucifica. Oh, gente, não era hosana nas alturas, agora crucifica. Então veja a inconstância destes. Pessoas que criam, elas deixavam de crer rapidamente, porque a fé delas não era uma fé consistente. A gente vai ver a mesma coisa acontecendo no capítulo 6 do Evangelho de João. Eu tenho sempre lembrado aos irmãos esse capítulo, porque é um capítulo extremamente paradigmático para nós, né? Principalmente em relação ao Evangelho da prosperidade, do triunfalismo que a gente vive hoje. Então, naquele capítulo 6 do Evangelho de João, milhares de pessoas estão seguindo Jesus a ponto dele fazer a multiplicação dos pães e peixes. Milhares de pessoas são alimentadas. Como termina aquele capítulo? Todos os discípulos abandonando a ele, e só ficam os 12 que ele havia cognominado eles de apóstolos. E ele diz: e mesmo vocês dos 12 aí, um de vós é o próprio diabo. E por que aquelas pessoas retrocederam? Porque elas não estavam alicerçadas na fé verdadeira. Elas ouviram as palavras de Cristo, mas aquilo para elas foi em vão. Por quê? Porque não foi acompanhado de fé. Jesus Cristo prega lá em Cafarnaum, e aquelas pessoas se escandalizam com a sua pregação, e os seus próprios discípulos, pessoas que o seguiam, deixam de seguir ele a partir daquele momento e dizem: dura essa palavra, quem pode suportá-la? Então a ideia aqui é justamente essa. A gente vai ver como o escritor está falando a palavra de Deus, porque no versículo 12 desse mesmo capítulo 4, ele vai dizer: pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Então todas as vezes que nós falamos de Cristo, nós estamos falando da palavra. Todas as vezes que estamos falando da palavra, nós estamos falando de Cristo. Eles são inseparáveis. Olha o que diz o versículo 3: pois nós os que cremos, amém? Amém. Nós os que cremos, amém? Amém. Nós cremos? Amém. Cremos? Oh Jesus! Pois nós os que cremos é que entramos naquele descanso. Nós já entramos naquele descanso. Você já creu em Cristo de todo o seu coração? Amém? Amém. Então você tem paz com Deus, irmão. Você já está no descanso. O nosso descanso vai ser usufruído plenamente na glória, mas nós já usufruímos dele parcialmente aqui na terra, porque o Senhor Jesus nos salvou. A quem temeremos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o passado, nem o futuro, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse é o nosso verdadeiro descanso. Nós os que cremos, pela fé, nós entramos nesse descanso. É que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Deus disse isso quando, irmãos? Ele está se referindo a um episódio que está lá no livro de Números, quando Moisés, quando eles chegam lá nos limites da terra prometida, Moisés envia 12 espiões, 12 espias, e eles vão espionar a terra. E depois de um tempo eles voltam, e 10 deles dizem, tem o seu relatório: a terra é muito boa, a terra de fato mana leite e mel, uma terra extremamente fértil, mas as pessoas que vivem, elas são gigantes, nós somos pequenos demais comparados a ela, nós jamais conseguiremos conquistar essa terra que Deus prometeu. E 2 homens, Josué e Caleb,
foram na direção oposta. Disseram, não, se Deus nos conduziu até aqui, Ele vai nos dar a posse da terra prometida. Mas a multidão seguiu quem? Os 10. E aí eles rejeitam a ideia de buscar a terra prometida, e por conta disso Deus os rejeita. Deus se ira com a incredulidade daquelas pessoas. Então Ele diz, vocês não vão entrar no meu descanso, de jeito nenhum. E toda aquela geração de fato morreu no deserto, sem ver a promessa da terra prometida. Então, irmãos, é importante que a gente entenda que não basta fazer parte da igreja, não basta ser batizado, não basta dar o dízimo, não basta fazer boas obras, não basta nada disso, se de fato isso não estiver precedido de fé. Nós precisamos da fé verdadeira. Capítulo 6 do Evangelho de João, perguntam a Jesus, Jesus, o que é a obra de Deus? Como eu faço a obra de Deus? E Jesus, ele é muito claro e direto, ele diz, a obra de Deus é uma única coisa, crer naquele que Ele enviou. Então, o que Deus espera de mim e de você? Fé. Mais adiante, nesse mesmo livro que estamos estudando, o livro de Hebreus, nos é ensinado que sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, porquanto todo aquele que se aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe e que Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Então essa é a ideia, irmãos. O descanso verdadeiro é uma consequência da fé verdadeira. Se não houver uma fé verdadeira, uma fé genuína, uma fé bíblica, essas pessoas jamais usufruirão do verdadeiro descanso. Essas pessoas que estão em igrejas onde o falso evangelho é pregado, essas pessoas não conhecem o descanso de Deus. Embora elas possam passar por momentos de aparente vitória, né? Você vai ver muitos testemunhos nessas igrejas de pessoas que estavam doentes, foram curadas, eram pobres, ficaram ricos, estavam com problemas de relacionamento e agora os problemas foram solucionados. Todas essas coisas, irmãos, são feitos que, se não acompanhados pela fé genuína, não produzem proveito algum para a nossa alma e nos condenarão com uma maior condenação naquele grande dia. É o que Jesus vai dizer às cidades que ele havia operado mais numerosos milagres, lá em Mateus capítulo 11. Jesus, depois de um tempo de ministério, ele retorna às cidades onde ele tiver operado o maior número de milagres. E ele fica extremamente indignado, porque naquelas cidades as pessoas não haviam se arrependido. E ele diz, vocês acham que só porque vocês receberam um milagre da minha parte, vocês são especiais e vocês têm a salvação de vocês garantidas? De forma alguma. Se vocês não se arrependerem, vocês vão para o inferno. E ele vai dizer, olhem, ai de ti Cafarnaum, ai de ti Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom tivessem sido operados esses milagres que foram feitos no meio de vocês, há muito eles teriam se arrependido. E ele diz, vocês acham que serão elevados aos céus? Não, antes, digo a vocês, vocês serão lançados no inferno. Então, a ideia de que uma melhora momentânea da nossa vida aqui na terra não é reflexo da aprovação de Deus na nossa vida. Muitas vezes o contrário é. Quando Deus ama alguém, Ele tende a estreitar o caminho dessa pessoa ainda mais, como um pai amável que disciplina o seu filho para que ele possa crescer na graça e no conhecimento dele. Então olha o que continua a dizer aqui no versículo 3. Embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Então Deus concluiu tudo desde a criação do mundo. E ele vai dizer, mas vocês, eu não darei descanso a vocês, porque vocês não tiveram a fé genuína. Quando ele diz que as obras estavam concluídas desde a fundação do mundo, irmãos, ele está se referindo aqui aos decretos eternos de Deus. Nós estamos estudando às terças-feiras à tarde, os irmãos já sabem disso, o livro do Apocalipse. No livro do Apocalipse nós aprendemos que as pessoas que têm o seu nome escrito no livro da vida,
esse nome não foi escrito no momento que você veio a Cristo, ou no momento que Cristo foi até você. O seu nome foi escrito no livro da vida antes da fundação do mundo. Então, antes de que, como disse o salmista, que houvesse o nosso primeiro dia, Deus já sabia quando e como seria o nosso último dia. Então a ideia aqui é que Deus é aquele que tem o controle absoluto da sua criação, porque Ele é aquele que tudo decreta. O que está acontecendo faz parte do plano perfeito de Deus, até a escalada crescente da maldade. Deus não está fazendo com que as pessoas se tornem mais perversas. Não, Deus apenas está permitindo que a própria perversidade das pessoas aflore cada vez mais. Deus não precisa colocar o mal em alguém, porque as pessoas já nascem debaixo do mal. O que Deus faz, e de fato Ele precisa operar, é quando Ele tem que trazer uma pessoa para o caminho do bem. Ninguém viria para a luz se Deus não trouxesse poderosamente, né? Como está escrito em Colossenses, nós fomos transportados das trevas para a luz. Então aqui a ideia é essa. Versículo 4: pois em certo lugar, que lugar é esse, irmãos? Gênesis 1 e 2. Pois em certo lugar Ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a obra que realizara. Então, irmãos, é importante que nós entendamos que tudo aquilo que nós estamos vendo faz parte do projeto de Deus. A ideia do sétimo dia aqui, nesse contexto que nos está sendo ensinado, é a ideia de começo, meio e fim. Então, no sétimo dia, Deus havia concluído toda a sua obra. O que foi que Ele fez? Ele descansou. Ele teve comunhão com a sua criação. A mesma coisa somos nós. Quando nós concluirmos a nossa jornada aqui na terra, nós vamos nos encontrar com Deus em uma comunhão perpétua. A sua vida, como a minha, ela tem começo, meio e fim. A história da humanidade tem começo, meio e fim. A história da humanidade não é uma sucessão de ciclos, não. A história da humanidade está caminhando para um desfecho, que nós já conhecemos, nós que temos lido e estudado o livro do Apocalipse. Então a ideia aqui de Deus descansar é essa ideia de um trabalho concluído. Deus não faz nada de forma imperfeita. Deus não vai deixar nada parcialmente feito. Tudo aquilo que Deus faz é bom, perfeito e agradável. Então, quando nós olhamos para a nossa vida hoje, nós podemos perceber que existe um lugar onde nós teremos um descanso perpétuo com Deus. É isso que o apóstolo João descreve em Apocalipse 21. E eu vi um novo céu e uma nova terra. É lá que é o nosso descanso. Porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, tudo se fez novo. Nesse novo céu e nova terra não há tristeza, não há morte, não há dor. Por quê? Porque já as primeiras coisas se passaram. Então essa é a ideia de Deus descansando no sétimo dia. É a ideia de consumação, é a ideia de uma consumação perfeita, aonde Deus trará para si os seus filhos e com eles Deus comungará de maneira perfeita. Como está escrito no próprio livro do Apocalipse, Ele não vai precisar mais tempo, porque Deus vai estar no nosso meio. E aí diz assim, nós, vocês serão povos de Deus, e Deus será o Deus de vocês. É o que está escrito lá em Apocalipse. Então essa é a ideia do descanso. É esse descanso que o apóstolo Paulo descreve quando ele vai narrar a sua despedida aqui da terra. Eu sei quem eu tenho crido, e Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Meu filho Timóteo, eu já combati o bom combate, eu já acabei a carreira, eu guardei a fé, e agora eu estou indo para um lugar receber a minha coroa. Coroa esta que não é só prometida a mim, mas todos aqueles que confiam e creem em Cristo Jesus.
Então essa é a ideia do descanso na Bíblia, irmãos. Não a ideia de um dia específico, não a ideia de um momento específico, mas a ideia de um descanso eterno prometido ao lado do nosso Pai, do nosso Deus, que é o nosso Pai e o nosso Salvador. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia Deus descansou da sua obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. E ele faz essa ligação. Ele diz: olha, Deus tem um descanso que não é o descanso trazido por Moisés por intermédio da lei. Amém? Quando Deus descansou no sétimo dia, Moisés nem sonhava em vir ao mundo. Aquele descanso de Deus, ele foi milhares de anos antes da vinda de Moisés. Quando Moisés vem ao mundo, então Deus entrega a lei a Moisés para que fosse passada para o povo. O povo não entendeu da forma correta e o povo então agora retrocede e Deus então diz: vocês não vão entrar no meu descanso, desse jeito vocês não vão entrar. Se vocês não nascerem de novo, vocês não entrarão no meu descanso. E versículo 6: portanto, resta entrarem alguns naquele descanso. Qual é o descanso? O descanso providenciado por Deus em Cristo Jesus. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entrarão por causa da desobediência. Ou seja, existem pessoas que estão ouvindo as boas notícias, mas elas não entrarão no descanso de Deus. Por quê, meu irmão? Por causa da desobediência. Às vezes a gente pensa que nós costumamos ler a Bíblia a nosso favor. Jonathan Edwards, ele tinha uma outra visão. Ele diz: quando você lê a Bíblia contra você e não ao seu favor. Então nós gostamos. O que significa ler a Bíblia ao meu favor? Quando eu leio a Bíblia, inconscientemente eu guardo aqueles versículos que me são favoráveis e excluo aqueles que não me são favoráveis. Então assim, a gente ama falar que a salvação é somente pela fé, não vem de nós, é um dom de Deus. Amém? Porque muitas pessoas gostam dessa afirmação, e é uma afirmação bíblica, irmãos, não me entendam errado, porque isso traz um sentimento de passividade. Eu não preciso fazer nada, Deus fez tudo. Irmãos, Deus fez tudo, agora nós precisamos fazer tudo também. Nós não fazemos as coisas para ser salvo, Deus fez tudo no que concerne a nossa salvação, mas nós precisamos arduamente andar com Deus na nossa santificação. Santificação é andar com Deus. E então, quando nós estamos andando com Deus, nós precisaremos usar todo o nosso esforço. Por isso que Jesus diz: sabe qual é o maior de todos os mandamentos? Amarás o Senhor teu Deus de todo coração, alma, força e entendimento. Então a ideia aqui é isso. Essas pessoas ouviram o Evangelho, mas elas não obedeceram. Muito pelo contrário, elas foram pelo caminho da desobediência. E o que Paulo vai dizer lá no livro de Efésios? A ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. Aquelas pessoas que insistem em desobedecer a Deus, a ira de Deus ainda está sobre eles, independentemente se do ponto de vista físico essas pessoas estão na família de Deus, que é a igreja. Deus sabe aqueles que são obedientes e aqueles que não são. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, as cartas que são dirigidas às igrejas, todas elas possuem a frase ou a ideia: Deus dizendo para aquele povo: eu conheço as suas obras, eu conheço as suas obras, eu sei onde você habita, eu sei o que está acontecendo aí em você, na sua igreja. Essa ideia, Jesus sabe aqueles que de fato são fiéis.
Por isso que o livro de Tiago é tão importante na Bíblia, por isso que ele está na Bíblia, e é tão importante quanto Romanos. Romanos não é mais importante que Tiago, nenhum livro da Bíblia é mais importante do que o outro. Todos eles são palavra de Deus e possuem a mesma importância. Por isso que Tiago vai dizer: você diz que tem fé? Me mostra. Eu mostro a minha. É o que Tiago está dizendo naquele livro. E aí ele então conclui de maneira inspirada. As palavras não são de Tiago, as palavras são de Deus através da vida de Tiago. A fé sem obras é morta. Essa é a ideia aqui. A fé sem obras é morta. Não adianta ouvir se esse ouvir não for acompanhado de obediência. Por isso que eu intitulei a nossa mensagem de hoje de É Preciso Obedecer. Versículo 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje. Então Deus estabeleceu um dia que você precisa guardar para Ele. Qual é? Hoje. Então, todo dia é um dia de Deus. Todo dia é o hoje. A gente pode viver o ontem? A gente pode viver o amanhã? A gente vive o hoje. Hoje. É hoje que você precisa obedecer a Deus. Ah, pastor, ontem eu desobedeci. Peça perdão a Deus e hoje obedeça ao Senhor. Ah, pastor, eu não vou obedecer hoje porque eu vou obedecer amanhã. Se você não vai obedecer hoje, muito provavelmente amanhã que você não vai obedecer. Então, há um dia, é o que Jesus vai nos ensinar, por exemplo, em Mateus capítulo 6. Ele diz: irmãos, não fiquem preocupados com o dia de amanhã. Por quê? Porque cada dia trará os seus próprios cuidados. Nós precisamos nos ocupar com toda a nossa mente e toda a nossa força. Nós precisamos nos ocupar em sermos fiéis a Deus hoje. Então por isso ele diz: portanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram por causa da desobediência. Versículo 7. Por isso Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi. Davi veio muito tempo depois de Moisés, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Isso é o descanso. Você está ouvindo a palavra de Deus hoje? Se você é um filho de Deus, essa palavra vai te dar paz. Essa palavra vai ser um descanso para você e para a sua alma. Essa palavra vai ser um descanso para as suas labutas. Todo aquele que ouve a palavra de Deus recebe a paz que acompanha a ela. Versículo 8. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Então ele diz: o descanso nunca foi a posse da terra prometida. Josué não pôde dar descanso para aquelas pessoas. Tudo que Josué pôde fazer foi cumprir a promessa de Deus, que era estabelecer o povo de Deus na terra prometida. Deus havia prometido aquela terra aos descendentes de Abraão, e ele fez isso por intermédio do seu servo Josué. Debaixo de muitas guerras e do poder de Deus, a terra prometida, ela foi povoada por aqueles que eram descendentes de Abraão. Mas ao tomarem posse dessa terra, eles não tiveram descanso. A gente vai ver logo no início, irmãos, 400 anos da ocupação da terra prometida. É o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele é acompanhado com uma frase que se repete de maneira sucessiva no livro de Juízes. Qual é a frase? Não havia rei em Israel, e por isso cada um fazia o que lhe achava direito. Imagina, que descanso é esse? Onde cada um faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer. Esse não é o descanso que Deus tem para nós. Então aqui o escritor está mostrando cuidado em criar expectativas em descansos terrenos. Cuidado em você criar uma expectativa aqui nessa terra, porque você vai se frustrar, sabe? Então, digamos que você é uma pessoa que tem uma enfermidade.
e você tem uma expectativa de que breve vai ter uma cura para essa enfermidade. Então você começa a criar expectativa nisso. Então você de repente tem uma enfermidade e você está na fila do transplante. E aí você acredita que quando houver o transplante, né, você vai de fato encontrar um descanso. Não, irmãos, nada nesse mundo pode nos dar descanso. Nada. Tem pessoas que são casadas que acham que só vão estar descansando quando o cônjuge morrer. De nada, meu marido, minha esposa é uma tribulação. Quando ele morrer eu vou descansar. Não vai não, meu filho. A nossa vida aqui, como disse Jesus, no mundo tereis aflições. Nada de descanso aqui nessa terra. O descanso que nós recebemos é um descanso espiritual. É uma paz que excede o entendimento, porque ela vem do alto, ela não vem daqui de baixo. É a paz de Cristo que excede todo o entendimento. É essa paz que eu vos dou. Eu não dou a paz que o mundo vos dá, é o que diz Jesus. Então, versículo 9: assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Então, ele vai mostrar que ainda resta um descanso. A nossa jornada não terminou. Nós vamos descansar quando a nossa jornada terminar. Todos nós vamos parafrasear Paulo naquele grande dia. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, eu guardei a fé. Que essa seja a frase que vai ser entoada dos nossos lábios nos nossos últimos instantes aqui na terra. Que essa convicção que Paulo teve também esteja enchendo o nosso coração nos últimos momentos aqui na terra. Calvino, ele sofreu com muitas enfermidades, e uma dessas enfermidades foi a que o levou a óbito. E uma frase que ele disse quando estava sofrendo bastante antes de morrer, ele disse: Senhor, eu sinto as tuas mãos me esmagando, mas que bom, Senhor, que são as tuas mãos. Esse descanso, irmãos, que Deus tem para nós, sabe? Eu sei que todo o meu sofrimento vai acabar no momento em que eu me encontrar com Cristo na glória. Vai acabar. A irmãzinha ali está sem gesso, né? Mas ela estava com a tala até outro dia. A irmã Rê também. Uma quedazinha que a gente tem que engessar o braço, porque os nossos ossos são frágeis, que se quebra rapidamente. Alguns que estão aqui, estão sentados aqui, mas estão sob o efeito de algum tipo de medicamento prescrito pelo médico, por conta da nossa saúde fraca. Sabe, isso faz parte da nossa existência terrena. Mas há um descanso para nós. Você vai chegar naquele grande dia e você vai descansar. Você vai saltar na presença de Deus. Imagine aqueles cheios de artrose, osteoporose, ajaose, naquele grande dia lá no céu, pulando. Já pensou? Eu fico imaginando o Quinho glorificado. Ele me disse que antes de se converter, ele tinha um Black Power. Não era, Quinho? Dona Helene conheceu ele nessa época? Não, né, Dona Helene? Graças a Deus, né? Ele disse que tinha um cabelo assim. Já pensou o Quinho glorificado? Chegar lá no céu, que um cabelo desse tamanho, você assim: Quinho, meu filho, é você? Sou eu, meu filho. Eu aqui. Então, eu não sei como é que vai ser lá no céu, irmãos. Como vai ser esse corpo glorificado, né? Será que a gente vai ficar no corpo que a gente é na adolescência, ou, sabe, na nossa melhor fase? Como é que vai ser isso? O que eu sei é que lá vai ser perfeito, irmãos. Perfeito, inclusive, do ponto de vista físico. Nós não vamos ser seres espirituais. Nós vamos receber um novo corpo, aqui diz a Bíblia. Mas esse novo corpo será o quê? Glorificado. Ele não vai mais se corromper. Ele não vai mais se deteriorar com o tempo, né? Então, é o que nós percebemos. Eu tenho, na verdade, um sobrinho ou sobrinha. Minha mente, ela não é muito boa. Mas uma prima minha, que até próxima, chegou a morar com a gente. Maísa, não foi? Ela teve um filhinho que teve um problema no coração. E teve que fazer cirurgia. Ele não tinha nem um ano. Acho que ele tinha poucos meses de vida, 6 meses. E teve que fazer um procedimento muito grave, muito sério. Graças a Deus deu tudo certo. Mas assim, para que a gente veja como a nossa saúde é imperfeita. Às vezes a gente pensa assim que a gente vai ficar doente quando a gente ficar velho.
E aqui a gente tem uma médica pediatra e vê quantas crianças têm enfermidades que muitas vezes a gente nem pensa. Quando as irmãs que já visitaram o NASCE, quando você chega lá no NASCE, tem um monte de criancinha com essa enfermidade tão agressiva que é o câncer. Criancinhas pequenininhas, muitas vezes com a cabeça raspada, não sei como é que dá o nome, com acesso, né, para tomarem os seus medicamentos. A gente fica assim, meu Deus, o que é isso? O corpo humano é assim. O corpo humano é desse jeito em virtude da queda. Ele vai se deteriorar. Mas Deus está no controle disso também. Deus está no controle quando uma criancinha tem uma enfermidade. Deus está no controle quando uma pessoa mais velha tem enfermidade. Ontem eu passei a noite com minha mãe no hospital, né? Então, Deus está no controle disso. Deus está no controle de tudo. Mas nós precisamos estar essencialmente, irmãos, preparados para essa realidade que não podemos fugir, que é a realidade da transitoriedade da vida aqui na terra. E que nós possamos cada vez mais cultuar em nós a busca pelas coisas lá do alto. É o que Paulo vai dizer em Colossenses. Se nós já ressuscitamos com Cristo, o que a gente vai fazer, Dona Maria? Se a gente já ressuscitou com Cristo, o que a gente faz? A gente busca as coisas lá do alto. É o que Colossenses vai dizer. Então a ideia é justamente essa: buscar as coisas do alto, porque é lá que é o nosso descanso. Aqui na terra teremos aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, assim ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Olha que coisa. Então, há um descanso para nós, e o nosso descanso é similar ao de Deus. A gente não vai para o céu, chegar lá no céu e vai dizer, ufa, como eu estava cansado da terra, agora eu vou ficar aqui 1 ano só dormindo no céu. Não, a ideia é quando eu chegar no céu, eu vou receber um corpo glorificado, um corpo que não vai passar por esse estado de deteriorização, por esse estado de limitação. Então, por exemplo, se eu disser para a irmã Bárbara, ô minha irmã, corre ali rapidinho, ela que é a corredora, né? Ela vai correr lá, ela pega a criancinha ali que está em perigo, ela traz de volta, mas ela vai chegar aqui o quê? Provavelmente ofegante. Por mais saudável que ela seja, por melhor que seja a capacidade cardiovascular, não sei se vocês assistem os Jogos Olímpicos. Então, quando você vai ver lá o corredor, ele é um atleta profissional. Ele se alimenta para aquilo, ele treina todos os dias para aquilo, mas quando ele completa a prova, ele está o quê? Esse ano é ano de Copa do Mundo, né? Os jogadores de futebol são atletas preparados para aquilo, mas toda vez que termina o jogo, ele está o quê? Ofegante. Por quê? Porque houve um desgaste. Mas não vai ser assim a nossa chegada no céu. Sabe, lá no céu a gente não vai ter mais esse tipo de cansaço. Lá no céu a gente vai ter um corpo glorificado. Por isso que é tão maravilhoso olhar para o elo, os 4 elos da corrente eterna de Deus, que está lá em Romanos 8. E aos que predestinou, a este chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Então todos nós receberemos um corpo glorificado, que não vai mais ter essa limitação que esse corpo que nós temos hoje possui. Então a ideia aqui é, nós vamos usufruir do mesmo descanso de Deus. Não é um descanso de passividade, não é um descanso consequência de uma pessoa que está cansada de fazer algo. Não, é um descanso de comunhão. Nós vamos descansar. Sabe, irmãos, o que mais cansa o crente é a luta contra o pecado que habita nele. Sabe? Quando você é um cristão verdadeiro, você não se cansa de suportar os outros. Você se cansa de se suportar. Você é um crente verdadeiro. Um crente que não está firme na palavra de Deus, ele vai dizer, não aguento mais fulano de tal. Mas se você é um crente verdadeiro, você diz, eu não me aguento mais. Meu Deus, eu sei que eu preciso estar amando fulano e eu não estou amando da forma correta, me ajuda. Meu Deus, eu sei que eu já devia ter perdoado isso, eu não perdoei ainda, meu Deus, me ajuda. Senhor, eu sei que eu devia estar dando mais atenção
as tuas coisas, mas eu não estou dando, me ajuda, Senhor. Então, quando você é um cristão verdadeiro, irmãos, é isso que mais te cansa, é o que Paulo vai descrever em Gálatas capítulo 5, essa luta que não para entre a carne e o espírito. Às vezes você está dormindo e a luta está lá, você tem um sonho atribulado, um sonho ruim, pecaminoso, e você acorda o quê? Suando, às vezes cansado com aquilo, dizendo, meu Deus, me ajuda, eu não posso ficar mais pensando nessas coisas. Então a ideia aqui é justamente essa, irmãos, pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Eu quero concluir hoje no versículo 11. Portanto, esforcemo-nos. Então, o que o cristão tem que fazer? Ele tem que se esforçar. Não vai ser fácil para mim e para você concluir a jornada que nos está proposta. Vai ser muito difícil, vai ser cansativo. Vai ter dias que a gente vai vir para a igreja debaixo de chuva. Vai ter dias que a gente vai vir para a igreja debaixo de um sol de 40 graus. Vai ter dias que a gente vai vir para a igreja saudável. Vai ter dias que a gente vai vir para a igreja doente. Vai ter dias que a gente vai ofertar como parte de algo que vai sobrar bastante. Então é como, por exemplo, né, a irmã Lia, que ganhou recentemente uma herança que ela nem esperava, uma herança de 10 milhões de reais. Então ela vem e ela diz assim, Senhor, eu vou dar 1 milhão de reais aqui, que é o dízimo, mas vai sobrar ainda quanto? 9 milhões. O que ela vai fazer com 9 milhões? Ela está ali pensando, orando a Deus, né, minha irmã? Pai, me ajuda, Senhor, o que eu vou fazer com isso, né? Então, mas algumas pessoas, elas vão estar, muitas vezes, ofertando, irmãos, algo que vai fazer falta para elas no primeiro momento. Tem pessoas que elas vão dizimar e que aquele valor vai fazer falta na estrutura financeira mensal da pessoa. Aquele dízimo serviria para pagar uma luz, uma conta atrasada, isso, aquilo, mas ele vai ser fiel com Deus mesmo no pouco. Sabe? Esforço, irmãos. Nós temos que nos esforçar em todas as áreas. Vai ter momentos em que a oração vai ser prazerosa. Vai ter momentos que a gente vai dobrar o joelho e vai se maravilhar com a presença de Deus. Mas vai ter momentos que a gente vai orar meio que sem vontade, mas que a gente vai orar porque a gente sabe que precisa. A mesma coisa a leitura da Bíblia. Vai ter momentos que a gente vai ler a Bíblia que vai ser maravilhoso. Então, eu não sei, tem momentos que a gente lê a Bíblia, parece que as palavras saltam. A gente entra num estado assim, de maravilha, né? Meu Deus, o Senhor está falando comigo, eu estou compreendendo, que maravilha. Mas vai ter momentos, irmãos, que a gente vai ter que repetir o mesmo versículo 20 vezes. Porque a gente está lendo, não está entrando nada. Mas a gente vai se esforçar. Senhor, eu sei que eu preciso. E eu vou me esforçar, Senhor, com a tua ajuda. Então, por isso que ele deixa bem claro, não confunda a graça de Deus com libertinagem para viver do jeito que você quer. A graça de Deus é uma graça transformadora. Ela nos dá força para vivermos da forma que precisamos viver na qualidade de cristãos. Então, portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Esforcemo-nos para chegar ao céu. É o que Paulo está dizendo aqui. Quando nós terminamos os nossos encontros, a gente sempre fala, irmão, o caminho é estreito, mas a gente está indo para onde? Para o céu. É o que Jesus vai dizer em Mateus 7, uma passagem que nós estudamos alguns domingos atrás. Esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Cuidado com a porta larga, com o caminho espaçoso, porque esse leva para a perdição. Mas a porta estreita, ela tem um caminho apertado, e é esse que leva para a salvação. É isso que o escritor está dizendo, esse mesmo princípio. Nós devemos nos esforçar para entrar nesse descanso, no descanso eterno, no descanso que Deus tem proposto àqueles que são seu povo. Olha o que está escrito em Apocalipse 14, 12. Está escrito lá, olhe, vamos lá, Apocalipse 14, 12, rapidamente. Apocalipse 14, 12, diz assim: aqui está a perseverança dos santos,
que obedecem aos seus mandamentos, que obedecem aos seus mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então, essa é a perseverança dos santos, irmãos. Mas não era essa passagem não que eu estava me referindo. É o versículo seguinte: então ouvi uma voz escrevendo, é o 13: felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito, sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Percebeu? É esse descanso aqui que o escritor aos Hebreus está falando. Quando nós fechamos os nossos olhos nessa terra, nós então entraremos na plenitude do descanso que Deus tem para nós. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso, porque alguns vão, do ponto de vista físico, percorrer o caminho aqui, mas eles não entrarão no descanso. É o que nós enxergamos, por exemplo, quando nós estudamos Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Vocês viram, né? São 10 virgens. Aquela questão de virgem está falando, é uma analogia em relação à separação. Pessoas que se mantiveram separadas do mundo do ponto de vista físico, do ponto de vista aparente, do ponto de vista visual, mas elas não tinham a fé genuína. E quando elas foram atrás da fé genuína, a porta se fechou. Quando elas chegaram lá, a porta já estava fechada. Então ele está dizendo aqui: esforcemos-nos por entrar nesse descanso, no descanso de Deus, no descanso eterno. Não venhamos a nos enganar com um descanso terreno, com um descanso momentâneo, porque o descanso que Deus tem proposto para mim e para você é um descanso eterno. Então ele diz, concluindo o versículo 11: para que ninguém venha a cair seguindo aquele exemplo de desobediência. Eu concluo aqui. E ele dá esse alerta: cuidado, cuidado, porque o fato de você estar em pé hoje não significa que você vai estar em pé amanhã. Cuidado, esteja sempre examinando a sua fé para ver se ela é verdadeira. É o que está escrito em 2 Coríntios 13: examinai-vos a fé, veja se essa fé de fato é verdadeira. Olha o que Paulo diz em 1 Coríntios 15: eu quero lembrar a vocês o evangelho que eu preguei a vocês, o evangelho que salva, se vocês se mantiverem fiéis até o final nele. Então, não é que você teve a salvação e perdeu. Você tem que se analisar para ver se você de fato foi salvo ou não. A análise não é, eu posso perder a salvação. A análise é, será que eu fui salvo algum dia? Ou foi o meu coração que me enganou com essas sensações exteriores? Então, ser salvo, irmãos, não é você se sentir alegre na igreja. Não é você de repente compreender alguns versículos da Bíblia. Não, ser salvo é muito mais forte. Ser salvo significa entrar nesse descanso de Deus, de forma, como eu disse, parcial aqui nessa terra, mais perceptível. Aqueles que são de fato alcançados pela graça de Deus, eles sentem isso aqui nessa terra e sentirão de maneira plena na era por vir. Mas sentem aqui nessa terra. Sabe, como disse o apóstolo Paulo, eu repito, eu sei quem eu tenho crido. Ele, esse mesmo apóstolo, esse mesmo servo, escreve mais uma vez em outra carta. Ele diz: eu sei que todas as coisas cooperam para o bem. Quem está falando isso, irmãos, não é uma pessoa da teologia da prosperidade. Quem está falando isso é aquele que foi açoitado, que foi chicoteado, que passou por naufrágio, que foi picado por cobra, que foi preso várias vezes. Ele que está escrevendo essa carta. Todas as coisas cooperam para o bem. Ele não está falando de pessoas que dizem: tudo que eu peço a Deus, Deus faz. Não é essas pessoas desse evangelho falso triunfalista. Não, é uma pessoa que sabia padecer por amor a Cristo. É a mesma pessoa que escreveu: Deus não nos deu somente fé para crer nele, mas nos deu graça para sofrer por amor a ele. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, a estarmos debaixo dessa fé genuína. Que cada vez mais todo resquício de religiosidade do nosso passado seja tirado de nós, ao passo que a verdade vai ganhando espaço no nosso ser interior. Vamos orar.
Senhor, nós queremos te agradecer por nessa manhã, mais uma vez, ser a tua vontade nos ensinar por intermédio da tua palavra. Como nos foi dito aqui, Senhor, que essas palavras de boas novas não fiquem frutíferas, Senhor, mas que essas palavras verdadeiramente tragam descanso ao nosso coração, paz para a nossa alma, Senhor. Nos ajuda cada vez mais a entender que as tribulações do tempo presente não podem em nada se comparar com a glória que nos está reservada no porvir. Ó Deus, abençoa os teus filhos aqui nessa manhã. Nós somos totalmente dependentes da tua graça, Senhor. Seja conosco nas nossas fraquezas, pois foi o Senhor mesmo que nos ensinou que é em meio às nossas fraquezas que o teu poder opera eficazmente, Senhor. Eu oro por cada irmão e irmã aqui nessa manhã. Em especial queremos apresentar a vida da irmã Osana, que está lá na Itália, e que o Senhor possa, meu Deus, alcançá-la com a tua graça poderosa, renovando a fé dela, o amor, meu Deus, renovando a esperança dela, para que ela continue firme, independentemente das adversidades, ela continue firme em ti, Senhor. Eu quero apresentar a vida da nossa irmã Eliene, que fez aniversário essa semana, Senhor, que o Senhor possa abençoá-la. Eu quero apresentar também a vida da nossa irmã Lia, que fez aniversário na semana passada, que o Senhor possa abençoá-la da mesma forma, Senhor. Derrama a tua graça na vida dessas mulheres sábias, para que elas possam cada vez mais serem mais sábias, edificarem a sua casa, Senhor, e glorificarem ao teu nome, vivendo de maneira, Senhor, condizente com o teu evangelho. Em nome de Jesus. Meu Deus, eu quero orar pela igreja, pela nossa comunidade local, de forma especial. Eu quero orar, Senhor, pela igreja que está sendo plantada no Alto das Pombas, que tudo seja feito, Senhor, conforme a tua orientação, conforme a tua vontade, Senhor. Que o Senhor continue, Senhor, a produzir em nós tanto querer como efetuar, segundo a boa vontade que do Senhor vem. Abençoa-nos nessa manhã, Senhor, e seremos abençoados. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. E quem crê diz: dê uma salva de palmas ao Senhor. De aniversário quem? Hoje de noite a gente vai cantar um parabéns, viu? Então, que o Senhor de fato nos ajude. Diga ao seu irmão: o caminho é estreito e nós iremos morar no céu. Vocês